Olá, bem-vindos mais uma vez, sou Marcelo Amazonas e para quem já acompanha o canal, já sabe que por aqui a gente vai abraçando as dúvidas, esse canal vai avançando através das dúvidas e apesar dela não ter sido o fio condutor do episódio de hoje, toda vez que eu volto a algum assunto relacionado às origens da música ocidental, toda vez que eu me deparo com a figura do Pitágoras, me aparece uma velha questão. Será que a matemática ela é parte da natureza? Será que ela já está em tudo e foi apenas descoberta por nós? Ou será que ela é uma linguagem humana, algo que nós inventamos? Se a gente considerar que através da matemática a gente tem ampliado o nosso próprio sentido de mundo, né? Sentido da vida e mais, se a gente considerar que ela tem implicações em praticamente todos os aspectos da nossa existência, talvez a gente pudesse aceitar essa afirmação pitagórica e dizer que ela já está em tudo, que ela foi apenas descoberta por nós, né? Mas, por outro lado, a gente poderia dizer que nós somos seres matemáticos se a gente considerar que muito antes dessa formulação, dessa ideia de matemática clássica, né? Nós, enquanto seres humanos primitivos, nós já utilizávamos conceitos matemáticos, já fazíamos cálculos para a nossa própria sobrevivência, já o número de pessoas de um grupo, estimativas de distâncias, né, número de animais ao redor, e que sendo assim, por exemplo, a matemática ela poderia ser vista como uma grande ferramenta que nos ajuda a modelar, nos ajuda a dar algum sentido a esse universo caótico, né? Essa aí já seriam considerações que levariam, por exemplo, a gente a pensar o contrário, levar a gente a pensar que a matemática é de fato uma invenção humana, uma linguagem que nós teríamos criado, né? Eu acho tudo isso muito interessante, essa dualidade, sobretudo se a gente considerar ainda que a matemática ela só pode ser explicada através dela mesma, né? Então, no fim das contas, eu me pergunto se ela seria a matriz de tudo ou se ela seria a Matrix. Pois bem, foi na região da Grécia Antiga, na Grécia e suas ilhas lá, né? Aproximadamente 5 séculos antes de Cristo, que nasceu a matemática como ciência, né? Ela nasce como ciência pura, mas ela se refere a entidades abstratas como números e formas, e como a gente bem sabe, tem implicações no âmbito de outras ciências e também praticamente todos os aspectos da nossa vida cotidiana, né? Então, vamos falar de um dos pais dessa ciência, Pitágoras. Pitágoras foi filósofo, matemático, cientista e era obcecado pela matemática, né? Ele e os seus discípulos, os pitagóricos, né? Para eles o número tinha um outro significado. Esses números eles não eram apenas números, né? Entre aspas, eram presente divino. Os números eles eram elementos sagrados, né? Que representavam toda uma simbologia de um mundo, né? Para além disso, eles acreditavam que os números governavam esse mundo, né? Onde a gente vive. A escola pitagórica ela abrangia investigações em vários campos, astronomia, artes médicas, metafísica, e trouxe bastante progresso no campo matemático, geométrico, uma vez que o sistema numérico ele foi objeto central, né, de reflexão. Agora, vale ressaltar que a matemática ela nasce justamente desse nosso esforço humano de entender, racionalizar, entender o mundo através de argumento. Ela rompe com o mítico, né, com as explicações sobrenaturais. Ela quer demonstrar a veracidade dos seus próprios resultados, né? É claro que a gente pode avaliar, sobretudo acompanhando historicamente, todos os desdobramentos que essas descobertas pitagóricas representaram, mas para mim, o maior legado dessa escola pitagórica, aquele que teve o maior impacto na história humana, foi justamente no campo da música, né? Pois bem, olha, na época dos pitagóricos, a música, né, assim como a aritmética, a geometria, a astronomia, tudo era parte de uma disciplina, eram disciplinas articuladas, né, elas
caminhavam juntas. A aritmética falava do estudo dos números em repouso, as propriedades, né? Enquanto a música tratava do estudo dos números em movimento, a harmonia, o ritmo, né? E essas disciplinas constituem um conjunto de ciências matemáticas, né? Lá da Grécia Antiga, o quadrivium, né? Então, dentro disso a gente pode dizer então que a teoria musical, ela é um ramo da matemática, né? Ou seja, ela também é um conjunto de leis e regras que constituem uma linguagem, né? Essa linguagem maravilhosa que permite que a gente se comunique através dos sons. Existe uma lenda que diz que o Pitágoras teria tido o ímpeto, né, de investigar as relações entre os sons ao passar em frente a uma ferraria. Essa lenda diz que ele teria escutado as diferentes frequências, escutado os sons agudos e graves emitidos pelos martelos dos trabalhadores e aí, num primeiro momento, teria associado essas diferenças ao peso e ao tamanho dos martelos. Aí teria iniciado suas investigações. A gente deve lembrar sempre, antes de qualquer coisa, que o Pitágoras era um cientista, né? Que a despeito dessa lenda, ninguém sabe de fato o que teria levado o Pitágoras a investigar os sons. Contudo, essa lenda já expressa o que hoje eu considero ser a essência da nossa relação com a música, algo que eu relacionei a uma frase dita pelo nosso grande Hermeto Pascoal. O sentir em primeiro lugar. O sentir em primeiro lugar. Saber sem sentir não tem validade nenhuma. Pois bem, foi assim. O Pitágoras ouviu, ele sentiu os sons para depois, através da matemática, fazer suas investigações e com isso acabou estabelecendo as bases para o desenvolvimento de toda a música ocidental, conforme a gente vai ver a seguir. Apesar de outros prováveis materiais como tubos, sinos, placas de metais, flautas, né? O Pitágoras baseou seus estudos nos diferentes tamanhos de uma corda. E essa escolha é plausível se a gente considerar que ele próprio tocava um instrumento de cordas extremamente popular na Grécia Antiga, a lira. Então, vamos ver como Pitágoras criou a primeira escala musical. Para comparar as diferentes alturas dos sons, ele utilizou um instrumento chamado monocórdio, o qual, como o próprio nome indica, né, consiste numa única corda tensionada sobre cavaletes. Através desse instrumento, ele pôde analisar as relações de consonância e dissonância entre os sons. Pitágoras ele percebeu que, ao pressionar a corda em pontos específicos e, por consequência, alterar o tamanho dessa corda, essa mesma corda gerava sons que eram mais ou menos consonantes em relação ao som produzido pela corda livre. Esse foi o princípio de tudo, eu sentir em primeiro lugar, né? Pois bem, pressionando a corda exatamente ao meio, ele percebeu um som que era tão consonante com o primeiro que parecia até o mesmo. Então, ao dividir a corda exatamente ao meio, ele fez com que ela vibrasse exatamente o dobro de vezes que a primeira. E com isso, ele obteve a sua primeira fração, né? Buscando outros sons, ele dividiu a corda em 3 partes iguais e percebeu a 2/3 outro som extremamente consonante ao primeiro, né? O diapente, ou quinta justa. Seguindo seu raciocínio, dividiu a corda em 4 e encontrou a 3/4 outro som consonante de aterçaron, ou a quarta justa. E por meio dessa lógica, o Pitágoras percebeu ainda outros sons consonantes em maior ou menor grau, né? E constatou que essas relações que se apresentavam não eram de frações simples ou consonâncias perfeitas, né? Mais uma vez, guiado pelo cientista, resolveu construir a sua escala tendo como base as primeiras frações, ou seja, os sons que ele julgou mais consonantes e puros, né? A oitava e a quinta. E como os sons que estão a uma oitava de distância representam a mesma nota, né? Como eles são sons equivalentes, né? A gente pode adotar, então, uma organização circular para ter uma ideia mais clara dessa visão, desse processo de construção da escala, né? Dentro da oitava. Então, tomando o Dó como ponto de partida, a 2/3 da corda, a gente tem o nosso
Sol, né, que é a nossa quinta justa. Então, partindo dessa mesma nota e mantendo essa mesma relação, a gente encontra o Ré. Continuando o nosso raciocínio, a gente encontra o Lá. Como a gente pode ver, pode constatar, a escala pitagórica ela é baseada em dois únicos intervalos consonantes, né? A oitava, que como a gente viu, representa essa relação de frequências, né, entre as notas de 2 para 1, e a quinta justa, né, com essa relação de 3 para 2, né, esses sons puros, né, vamos lembrar que a frequência de uma corda ela é inversamente proporcional ao seu tamanho, né? Bom, então é o seguinte, se a gente prossegue com esse processo, né, esse encadeamento de quintas, a gente vai encontrar todas as demais notas. E aí, uma vez obtidas as 12 notas mediante esse encadeamento sucessivo de quintas, a gente pode depois situar essas notas na gama de uma única oitava, seguindo a equivalência das oitavas, ou seja, dividindo ou multiplicando a frequência por 2. Esse processo também já nos mostra a relevância do intervalo de quinta, que é o intervalo que viria a se tornar depois o principal eixo de resolução tonal, né? O 5-1. Quando a gente sobe uma quinta a partir do Si, a gente tem o Fá sustenido, que deveria ser a mesma nota que o Sol bemol, né? Que a gente teria alcançado lá no outro extremo após a gente fazer todas as translações de oitava correspondentes, né? Acontece que essas duas notas obtidas dessa forma, através desse procedimento, elas não são exatamente iguais, porque existe uma pequena diferença entre Fá sustenido e Sol bemol, da mesma forma que entre Dó sustenido e Ré bemol no fim do ciclo, que também não se encontram nessa mesma distância exata de uma quinta justa. A construção do ciclo de quintas ele envolve esse encadeamento de 12 quintas, né? E depois ele vai chegar numa nota que é quase a mesma de onde a gente começa, porém a uma distância de 7 oitavas, né? Pois bem, essa diferença, esse quase, ficou conhecido como coma pitagórico, e esse problema, entre aspas, né, da escala pitagórica, ele só seria resolvido após a percepção dos números irracionais. É claro que hoje em dia a gente já sabe, né, das implicações que essa diferença exerce no contexto musical propriamente dito, onde a gente precisa afinar os instrumentos. Mas esse conceito de música, tal como ele existe hoje, estava longe de existir naquela época, né? De qualquer forma, vale considerar também que tudo vem na esteira dessas descobertas, né? Essa busca por solucionar o problema do coma pitagórico também já é o início da nossa trajetória rumo ao sistema temperado de afinação, né? E um outro aspecto importante é o fato de que essas descobertas pitagóricas já permitiram de cara uma organização sistematizada dos sons, já se constituíram como uma ponte assim para o estabelecimento dos tetracordes gregos e tudo que viria depois, é claro, né? Bom, na verdade, se tratando de teoria musical, esse aí já foi o começo de tudo, né? A gente sabe através de documentos que egípcios, mesopotâmios, chineses já conheciam a música, diferentes escalas musicais, como também já conheciam matemática, geometrias, e alguns até já haviam aplicado nas suas construções o que hoje a gente chama de Teorema de Pitágoras, 1000 anos antes desse receber o seu nome. Todavia, foi através dos estudos do Pitágoras que se estabeleceu essa ideia de proporções de base inerentes às frequências, né? Como a gente viu, 2 para 1, 3 para 2, uma quinta justa e vai por aí. Essas relações de proporções encontradas por ele e pelos seus discípulos, elas foram a pedra fundamental da acústica musical. E ele e os seus discípulos, eles nos mostraram que os intervalos musicais podem ser expressos em proporções numéricas, e assim surgiu a série harmônica, que é nada mais nada menos que a base da música ocidental. Olha só, de um modo geral, quando eu pergunto às pessoas quais as figuras mais importantes da história da música, quase sempre eu escuto as mesmas respostas: Mozart, Bach, Beethoven, suas obras, mas eu penso que a gente deve se lembrar que o legado do Pitágoras é o alicerce sobre o qual todos os grandes nomes da música eles se apoiaram e se apoiam. Ele representa a própria invenção da teoria musical.
Bom, e se você gostou demais desse episódio, dessa nossa viagem à Grécia, sempre a Grécia, o nosso mestre Abu Janra estivesse vivo, já daria o seu grito grego, ai me Grécia, né? Sempre ela. E todo o seu legado, né? Gostou demais desse episódio? Pode compartilhar, pode espalhar essas informações. E se tem dúvidas, críticas, sugestões, comentários, já sabe, envia tudo aqui para esse nosso canal, mais um canal perdido nesse imenso abismo digital que é a internet. Mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima.